Olá, quero cumprimentar todos e todas, cumprimentar o Grupo Mulherio das Letras. Eu sou Renata Quiroga, sou psicóloga, psicanalista, escritora. Quero dar um super parabéns ao grupo pela iniciativa tão importante, tão significativa de promover esse encontro, né, poder proporcionar a todos nós esse encontro, que é o que eu sempre falo, se em outros momentos se reunir em torno das artes já é uma coisa muito especial, agora nesse momento que a gente está vivendo tão atípico, né, a gente conseguir deslocar as nossas emoções para esse fazer artístico é uma coisa muito mais do que especial. Então, super parabéns para vocês e, acima de tudo, agradecer o convite que vocês me fizeram para participar e tentar contribuir com alguma coisa que eu possa trazer aqui para vocês. Então, pensando nisso, eu resolvi falar sobre duas publicações nas quais eu participei agora no ano de 2021. Uma é o Psicanálise Brasileiro, volume 2, que é esse livro aqui, com essa capa simpática, e o Mulheres a uma Só Voz, que é esse livro aqui. Então, vou tentar primeiro falar um pouquinho do psicanálise, depois eu falo do Mulheres a uma Só Voz, e depois eu quero tentar fechar fazendo uma costura a partir da minha vivência, né, na participação dessas duas coletâneas, e da minha vivência em cima justamente desse discurso, dessa conversa da psicanálise com a cultura. Então, o Psicanálise Brasileiro é um projeto que não foi o primeiro agora, o primeiro foi feito em 97, também pela organização do Luiz Antônio Viegas, que reuniu alguns autores, cada um com seu texto, para falar sobre a psicanálise brasileira. Agora, em 2021, o Luiz Antônio Viegas, psicanalista, eu também organizamos essa segunda, não edição, mas esse segundo volume, né? Com outros autores e com outros textos, mas também que versavam sobre a temática da psicanálise do brasileiro, né? Que seria a singularidade da psicanálise brasileira, né? Inserida no contexto, no caldo cultural que a gente está, e pensando, né, quem é aquele que se utiliza do ofício da psicanálise e ao mesmo tempo se deita no divã, que até a partir da confecção dos nossos textos aqui surgiu um neologismo, uma brincadeira, que seria o divanista. E então a gente não combinou nada, não marcou assim nenhuma linha de pensamento que dividisse isso ou aquilo, e no final os textos estavam todos muito articulados, mas não repetitivos, então foi uma coisa assim, sem combinar, mas que ficou bem legal, falando sobre a temática, né, nuclear, que seria a psicanálise do brasileiro. Então ali a gente fala nessa coletânea sobre luto na Covid-19, o contexto da pandemia, que já é um outro aspecto, né, desse mesmo tema, mas um outro aspecto, a juventude e agressividade, esse atravessamento da cultura, fala sobre fantasia, as dimensões da masculinidade brasileira, erotismo, enfim, né? É bem diverso e bem rico nesse sentido. Eu participei com 3 textos. O primeiro foi a 2 mãos com o psicanalista Luiz Antônio Viegas, que a gente fala sobre amor transferencial. O segundo também a 2 mãos com a Rafaela Quiroga, que o título do texto é inclusive o concerto de piano, né, que seria as 2 teclas do piano, branco e preto, que a gente fala sobre racismo e branquitude. E o terceiro é um texto feito somente por mim, que eu procuro fazer uma trajetória da ideia de pulsão de morte de 1920, porque na verdade a gente ia publicar esse livro em 2020, só que por umas questões burocráticas a gente conseguiu publicar ele em março de 21. Então, quando eu estava escrevendo, eu pensei no 1920, que era a comemoração dos 100 anos do Além do Princípio do Prazer, de Freud. Então, era essa trajetória da pulsão de morte, desde o seu dualismo, pulsão de vida e pulsão de morte,
as suas elaborações sobre isso, com base para pensar nessa pulsão de morte articulado com a necropolítica que é um contexto atual, que a gente está vivendo isso aqui hoje. Então, esse é minha terceira participação no texto. A coletânea Mulheres a uma Só Voz foi uma participação minha com 2 poemas que foram selecionados nesse concurso para publicação do livro. E o livro foi organizado pela Adriana Mairink e pela Cláudia Carola. Elas reuniram diversos poemas somente feitos por mulheres e da língua portuguesa, né, da comunidade lusófona. Então, fiquei muito feliz em participar, eu achei uma iniciativa incrível, tudo muito bem feito, fiquei uma coisa muito especial. Então, assim, juntando a ideia das duas coisas, que seria a forma de publicar em coletânea, né, eu acho que a coletânea, no meu modo de pensar, é uma questão, ela traz uma questão muito interessante, porque a gente acaba entregando para o leitor uma riqueza diferente, né? Porque você tem, a partir de um mesmo ponto, ou quer seja como a psicanálise, um tema nuclear, ou quer seja pelo Mulheres a uma Só Voz, que seria a identidade linguística, a gente tem ali um ponto de interseção, mas que vai, a partir da visão de diversos autores que compõem a coletânea, entregar para o leitor uma forma de riqueza diferente, né? Então, primeiro que você vai lendo aqueles capítulos do livro que começam e se encerram dentro de uma mesma amarração, e ao mesmo tempo você tem a contribuição de olhares diferentes, né? Ele foge um pouco aquele autocentramento do livro solo, de um autor só, para poder fazer ali uma composição muito bonita entre discursos diferentes, né? Então, eu acho que o formato coletânea, por isso que eu trouxe os dois, é uma coisa muito... Até a forma da gente produzir o livro convoca uma participação entre os autores, uma troca de mensagens, uma revisão de um com o outro. E isso é muito legal, isso é um fomento cultural de uma maneira também diferente, né? Então, eu acho que as duas coisas... tem ali essa questão do formato coletânea, né? Tanto o Psicanálise Brasileira, volume 2, como a Mulheres a uma Só Voz, essa interseção que é uma coisa muito legal e muito rica, né? Então, eu acho que para finalizar e para tentar fazer uma costurinha entre as duas, eu vou ler um poema meu que está publicado no livro e que o título do poema é Escutador Sem Rimador. Então, o que a gente pode tentar abstrair daí seria justamente o que na psicanálise brasileira a gente fala, né? Quem se utiliza do ofício se deita no divã, né? Então, o que nós, como analistas, somos escutadores da rima de quem se deita no divã, né? E quem se deita no divã versa sobre o que a escuta lhe retorna. Então, dentro dessa viagem aí entre palavras e nessa dialética da poesia com a psicanálise, eu vou ler vou tentar trazer aqui para vocês e ler esse poema que está no livro, que foi selecionado para esse livro. Escutador sem rimador. Entre os nós havia o dia áspero, qualquer lugar de qualquer um sem lugar. No bambear das cordas, eu que livro a vida longa de cisão, entre o corte do pulsar e o arpão de cada dia. O coração, em disparada, rega eros, a solução da diáspora. Revive por ser tempo, há tempo, em nome de poesia. Entre os nós havia palavra. As rimas soltas dos seus versos ocupavam a minha escuta, que flutuava em nossos encontros. Hoje silencio. Resta ainda a potência que, se bem ouvida, que se flor florida, ocupa o vaso enquanto eu vazio. Então, gente, é isso. Muito bom, adorei participar aqui com vocês desse encontro.
E eu acho que a gente mantendo aí a ideia da tradição chinesa de deixar os vasos vazios, né, sem flor, sem enfeite, para justamente eles simbolizarem, representarem ali o espaço de potência. É muito bom a gente pensar que a gente vai transformando tudo isso que a gente vai vivendo em arte, em cultura, em palavra, no encontro com a palavra. Tá bom, gente? Um beijo, adorei participar com vocês.